Ah, a Mega da Virada. Aquele prêmio que faz o Brasil inteiro sonhar, né? Mas o que a realidade por trás de tanto dinheiro realmente nos ensina? É isso que a gente vai desvendar agora. Bem-vindos ao Portal LivroCast. Hoje vamos mergulhar fundo nos mitos e, claro, nas verdades por trás do prêmio mais cobiçado do país. Olha, o ponto de partida é sempre um número de cair o queixo. A estimativa do prêmio para este ano é de 850 milhões de reais e pode até chegar a 1 bilhão. É uma grana que, vamos combinar, a maioria de nós nem consegue visualizar direito o que fazer com ela. Com um dinheirão desses na conta, a primeira impressão é que ele nunca vai acabar. É a fantasia da riqueza infinita, sabe? Aquela onde qualquer desejo pode ser realizado sem nem pensar nas consequências. E o mais curioso é que a matemática até parece confirmar essa fantasia. Pensa comigo, se o prêmio total for investido, mesmo depois dos impostos, o rendimento líquido poderia ser de mais de 7 milhões e 600 mil reais por mês. Imagina só, a cada 30 dias, essa bolada caindo na sua conta, de novo e de novo. Parece um sonho, não é mesmo? Mas como já diz o ditado, quando a melancia é grande, ninguém come sozinho. A realidade do prêmio da Mega da Virada é bem, mas bem diferente daquela fantasia de um único vencedor bilionário. É aqui que a realidade começa a dar as caras. No ano passado, por exemplo, o prêmio de 635 milhões foi dividido entre 8 apostas. Cada uma levou para casa cerca de 79 milhões. É um valor enorme? Claro que é, mas já está bem distante daquele sonho inicial do prêmio todo. E calma que a divisão não para por aí, não. Olha só isso aqui. Das 8 apostas vencedoras, 5 foram bolões, ou seja, apostas em grupo. Apenas 3 foram apostas individuais. Isso significa que, na maioria dos casos, o prêmio é ainda mais fatiado. E essa diferença de fatiar o prêmio pode ser gigantesca. Num bolão com pouca gente, o prêmio individual ainda é uma bolada na casa dos 26 milhões. Agora, num bolão maior, com 56 cotas, o valor por pessoa cai para cerca de 1,4 milhão. Continua sendo um dinheiro que muda a vida, mas já é um universo completamente diferente daquele prêmio total. Então, sendo mais realista, para um ganhador que leva para casa uns 2 milhões e 600 mil, existem basicamente 2 caminhos. De um lado, o investidor. Aplica tudo e garante uma renda passiva de 13 mil reais por mês para o resto da vida, sem nunca mais se preocupar. Do outro lado, o consumidor. Compra casa própria, um carrão, ajuda a família e em pouco tempo, o dinheiro acaba. E com ele o sonho vai junto. Ganhar na loteria pode até resolver os problemas financeiros, mas pode criar outros muito mais perigosos. A riqueza que chega de repente vem com armadilhas que pouca gente está preparada para enfrentar. Infelizmente, a história está cheia de exemplos trágicos. O René Senna, que ganhou 52 milhões e foi assassinado a mando da própria companheira. O Miguel, baleado num bar depois de ganhar 39 milhões. E o caso chocante do Fábio Leão, que o próprio pai contratou um pistoleiro para matá-lo por causa do prêmio de 28 milhões. A segurança pessoal vira uma preocupação real e imediata. Mas olha, a maior armadilha, muitas vezes, é a falta de educação financeira. Vejam só a história de Antônio. Em 1983, com 19 anos, ele ganhou o que hoje seriam uns 73 milhões de reais. Ele viveu uma vida de rei. Se hospedou no hotel mais caro de Salvador, pagava a conta de restaurantes inteiros, comprava carros e simplesmente abandonava na rua quando quebravam. Em apenas 5 anos, ele não tinha mais nada. E a história dele nos deixa essa lição poderosa. É o seguinte: o dinheiro que permanece com alguém é diretamente proporcional à capacidade dessa pessoa de gerenciá-lo. Se não há preparo para administrar milhões, eles simplesmente vão embora. O contraste é brutal. Se o Antônio tivesse simplesmente investido, ele poderia ter uma renda mensal de 365 mil reais para sempre, sem nem tocar no valor principal. Em vez disso, a extravagância o levou a perder tudo. Hoje ele vive de forma muito humilde. É a prova de que dinheiro sem conhecimento não se sustenta. Bom, já falamos sobre o sonho, a realidade e os perigos. Mas agora vamos falar sobre a parte mais fundamental de todas: a chance de realmente ganhar. Onde é que a gente deveria depositar nossas esperanças? Como aposta simples, a chance de acertar os 6 números é de 1 em mais de 50 milhões. É um número tão grande que é difícil até de compreender. Tenta imaginar o seguinte: encontrar uma pessoa específica em centenas de estádios do Maracanã lotados. A probabilidade é essa. E para colocar em perspectiva, a probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio durante a vida é milhares de vezes maior. A chance de nascer numa família milionária também era maior.
Ganhar na Mega da Virada é um evento, assim, astronomicamente improvável. E enquanto a nossa chance é minúscula, a da loteria é garantida. No ano passado, a Mega da Virada arrecadou quase 2,5 bilhões de reais e pagou 635 milhões em prêmios. Ou seja, no fim das contas, a casa sempre ganha. Então, o ponto crucial é este. O problema não é gastar alguns reais num bilhete uma vez por ano. O verdadeiro risco é terceirizar a responsabilidade pela mudança de vida para a sorte, em vez de focar no que realmente pode nos levar adiante, o nosso próprio esforço, o estudo e o nosso desenvolvimento. Ok, é quase impossível, mas e se acontecer? E se o raio cair e você for o grande vencedor ou a grande vencedora? Estar com um plano em mãos é a única forma de não se tornar mais uma daquelas histórias tristes. Então, anota aí o plano de ação. Primeiro, silêncio. Silêncio absoluto. Não conte nem para os mais próximos, porque a notícia se espalha e os riscos aumentam. Segundo, pausa estratégica. Deixe o dinheiro rendendo por alguns meses, a euforia vai passar e com a cabeça fria as decisões são muito melhores. Terceiro, educação. Estude sobre investimentos. Entenda o que o dinheiro pode de fato fazer por você. E quarto, busque ajuda profissional. Encontre consultores qualificados para montar uma estratégia sólida para o seu futuro. No final, essa análise da Mega da Virada nos leva a uma reflexão importante. O que define uma vida próspera? Seria o golpe de sorte que traz uma fortuna instantânea? Ou seria a capacidade de construir e administrar, dia após dia, aquilo que se conquista com esforço? Fica a pergunta. Muito obrigado por assistir a esta análise do portal LivroCast. Se inscreva aqui no canal e deixe um comentário respondendo qual foi o maior insight que você tirou dessas lições. A gente se vê na próxima. A Mega da Virada. Aquele prêmio que faz o Brasil inteiro sonhar, né? Mas o que a realidade por trás de tanto dinheiro realmente nos ensina? É isso que a gente vai desvendar agora. Bem-vindos ao portal LivroCast. Hoje vamos mergulhar fundo nos mitos e, claro, nas verdades por trás do prêmio mais cobiçado do país. Olha, o ponto de partida é sempre um número de cair o queixo. A estimativa do prêmio para este ano é de 850 milhões de reais e pode até chegar a 1 bilhão. É uma grana que, vamos combinar, a maioria de nós nem consegue visualizar direito o que fazer com ela. Com um dinheirão desses na conta, a primeira impressão é que ele nunca vai acabar. É a fantasia da riqueza infinita, sabe? Aquela onde qualquer desejo pode ser realizado sem nem pensar nas consequências. E o mais curioso é que a matemática até parece confirmar essa fantasia. Pensa comigo, se o prêmio total for investido, mesmo depois dos impostos, o rendimento líquido poderia ser de mais de 7 milhões e 600 mil reais por mês. Imagina só, a cada 30 dias, essa bolada caindo na sua conta, de novo e de novo. Parece um sonho, não é mesmo? Mas como já diz o ditado, quando a melancia é grande, ninguém come sozinho. A realidade do prêmio da Mega da Virada é bem, mas bem diferente daquela fantasia de um único vencedor bilionário. É aqui que a realidade começa a dar as caras. No ano passado, por exemplo, o prêmio de 635 milhões foi dividido entre 8 apostas. Cada uma levou para casa cerca de 79 milhões. É um valor enorme? Claro que é, mas já está bem distante daquele sonho inicial do prêmio todo. E calma que a divisão não para por aí não. Olha só isso aqui. Das 8 apostas vencedoras, 5 foram bolões, ou seja, apostas em grupo. Apenas 3 foram apostas individuais. Isso significa que, na maioria dos casos, o prêmio é ainda mais fatiado. E essa diferença de fatiar o prêmio pode ser gigantesca. Num bolão com pouca gente, o prêmio individual ainda é uma bolada na casa dos 26 milhões. Agora, num bolão maior, com 56 cotas, o valor por pessoa cai para cerca de 1,4 milhão. Continua sendo um dinheiro que muda a vida, mas já é um universo completamente diferente daquele prêmio total. Então, sendo mais realista, para um ganhador que leva para casa uns 2 milhões e 600 mil, existem basicamente 2 caminhos. De um lado, o investidor. Aplica tudo e garante uma renda passiva de 13 mil reais por mês para o resto da vida, sem nunca mais se preocupar. Do outro lado, o consumidor. Compra casa própria, um carrão, ajuda a família e em pouco tempo, o dinheiro acaba. E com ele o sonho vai junto. Ganhar na loteria pode até resolver os problemas financeiros, mas pode criar outros muito mais perigosos. A riqueza que chega de repente vem com armadilhas que pouca gente está preparada para enfrentar. Infelizmente, a história está cheia de exemplos trágicos.
O René Senna, que ganhou 52 milhões e foi assassinado a mando da própria companheira. O Miguel, baleado num bar depois de ganhar 39 milhões. E o caso chocante do Fábio Leão, que o próprio pai contratou um pistoleiro para matá-lo por causa do prêmio de 28 milhões. A segurança pessoal vira uma preocupação real e imediata. Mas olha, a maior armadilha, muitas vezes, é a falta de educação financeira. Vejam só a história de Antônio. Em 1983, com 19 anos, ele ganhou o que hoje seriam uns 73 milhões de reais. Ele viveu uma vida de rei. Se hospedou no hotel mais caro de Salvador, pagava a conta de restaurantes inteiros, comprava carros e simplesmente abandonava na rua quando quebravam. Em apenas 5 anos, ele não tinha mais nada. E a história dele nos deixa essa lição poderosa. É o seguinte: o dinheiro que permanece com alguém é diretamente proporcional à capacidade dessa pessoa de gerenciá-lo. Se não há preparo para administrar milhões, eles simplesmente vão embora. O contraste é brutal. Se o Antônio tivesse simplesmente investido, ele poderia ter uma renda mensal de 365 mil reais para sempre, sem nem tocar no valor principal. Em vez disso, a extravagância o levou a perder tudo. Hoje ele vive de forma muito humilde. É a prova de que dinheiro sem conhecimento não se sustenta. Bom, já falamos sobre o sonho, a realidade e os perigos. Mas agora vamos falar sobre a parte mais fundamental de todas: a chance de realmente ganhar. Onde é que a gente deveria depositar nossas esperanças? Como aposta simples, a chance de acertar os 6 números é de 1 em mais de 50 milhões. É um número tão grande que é difícil até de compreender. Tenta imaginar o seguinte: encontrar uma pessoa específica em centenas de estádios do Maracanã lotados. A probabilidade é essa. E, para colocar em perspectiva, a probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio durante a vida é milhares de vezes maior. A chance de nascer numa família milionária também era maior. Ganhar na Mega da Virada é um evento, astronomicamente improvável. E enquanto a nossa chance é minúscula, a da loteria é garantida. No ano passado, a Mega da Virada arrecadou quase 2,5 bilhões de reais e pagou 635 milhões em prêmios. Ou seja, no fim das contas, a casa sempre ganha. Então, o ponto crucial é este. O problema não é gastar alguns reais num bilhete uma vez por ano. O verdadeiro risco é terceirizar a responsabilidade pela mudança de vida para a sorte, em vez de focar no que realmente pode nos levar adiante, o nosso próprio esforço, o estudo e o nosso desenvolvimento. Ok, é quase impossível, mas e se acontecer? E se o raio cair e você for o grande vencedor ou a grande vencedora? Estar com um plano em mãos é a única forma de não se tornar mais uma daquelas histórias tristes. Então, anota aí o plano de ação. Primeiro, silêncio. Silêncio absoluto. Não conte nem para os mais próximos, porque a notícia se espalha e os riscos aumentam. Segundo, pausa estratégica. Deixe o dinheiro rendendo por alguns meses, a euforia vai passar e com a cabeça fria as decisões são muito melhores. Terceiro, educação. Estude sobre investimentos. Entenda o que o dinheiro pode de fato fazer por você. E quarto, busque ajuda profissional. Encontre consultores qualificados para montar uma estratégia sólida para o seu futuro. No final, essa análise da Mega da Virada nos leva a uma reflexão importante. O que define uma vida próspera? Seria o golpe de sorte que traz uma fortuna instantânea? Ou seria a capacidade de construir e administrar, dia após dia, aquilo que se conquista com esforço? Fica a pergunta. Muito obrigado por assistir a esta análise do portal LivroCast. Se inscreva aqui no canal e deixe um comentário respondendo qual foi o maior insight que você tirou dessas lições. A gente se vê na próxima. A Mega da Virada. Aquele prêmio que faz o Brasil inteiro sonhar, né? Mas o que a realidade por trás de tanto dinheiro realmente nos ensina? É isso que a gente vai desvendar agora. Bem-vindos ao portal LivroCast. Hoje, vamos mergulhar fundo nos mitos e, claro, nas verdades por trás do prêmio mais cobiçado do país. Olha, o ponto de partida é sempre um número de cair o queixo. A estimativa do prêmio para este ano é de 850 milhões de reais e pode até chegar a 1 bilhão. É uma grana que, vamos combinar, a maioria de nós nem consegue visualizar direito o que fazer com ela. Com um dinheirão desses na conta, a primeira impressão é que ele nunca vai acabar. É a fantasia da riqueza infinita, sabe? Aquela onde qualquer desejo pode ser realizado sem nem pensar nas consequências. E o mais curioso é que a matemática até parece confirmar essa fantasia. Pensa comigo,
Se o prêmio total for investido, mesmo depois dos impostos, o rendimento líquido poderia ser de mais de 7.600.000 reais por mês. Imagina só, a cada 30 dias, essa bolada caindo na sua conta, de novo e de novo. Parece um sonho, não é mesmo? Mas como já diz o ditado, quando a melancia é grande, ninguém come sozinho. A realidade do prêmio da Mega da Virada é bem, mas bem diferente daquela fantasia de um único vencedor bilionário. É aqui que a realidade começa a dar as caras. No ano passado, por exemplo, o prêmio de 635 milhões foi dividido entre 8 apostas. Cada uma levou para casa cerca de 79 milhões. É um valor enorme? Claro que é, mas já está bem distante daquele sonho inicial do prêmio todo. E calma que a divisão não para por aí, não. Olha só isso aqui. Das 8 apostas vencedoras, 5 foram bolões, ou seja, apostas em grupo. Apenas 3 foram apostas individuais. Isso significa que, na maioria dos casos, o prêmio é ainda mais fatiado. E essa diferença de fatiar o prêmio pode ser gigantesca. Num bolão com pouca gente, o prêmio individual ainda é uma bolada na casa dos 26 milhões. Agora, num bolão maior, com 56 cotas, o valor por pessoa cai para cerca de 1,4 milhão. Continua sendo um dinheiro que muda a vida, mas já é um universo completamente diferente daquele prêmio total. Então, sendo mais realista, para um ganhador que leva para casa uns 2.600.000, existem basicamente 2 caminhos. De um lado, o investidor. Aplica tudo e garante uma renda passiva de 13 mil reais por mês para o resto da vida, sem nunca mais se preocupar. Do outro lado, o consumidor. Compra casa própria, um carrão, ajuda a família e em pouco tempo, o dinheiro acaba. E com ele o sonho vai junto. Ganhar na loteria pode até resolver os problemas financeiros, mas pode criar outros muito mais perigosos. A riqueza que chega de repente vem com armadilhas que pouca gente está preparada para enfrentar. Infelizmente, a história está cheia de exemplos trágicos. O René Senna, que ganhou 52 milhões e foi assassinado a mando da própria companheira. O Miguel, baleado num bar depois de ganhar 39 milhões. E o caso chocante do Fábio Leão, que o próprio pai contratou um pistoleiro para matá-lo por causa do prêmio de 28 milhões. A segurança pessoal vira uma preocupação real e imediata. Mas olha, a maior armadilha, muitas vezes, é a falta de educação financeira. Vejam só a história de Antônio. Em 1983, com 19 anos, ele ganhou o que hoje seriam uns 73 milhões de reais. Ele viveu uma vida de rei. Se hospedou no hotel mais caro de Salvador, pagava a conta de restaurantes inteiros, comprava carros e simplesmente abandonava na rua quando quebravam. Em apenas 5 anos, ele não tinha mais nada. E a história dele nos deixa essa lição poderosa. É o seguinte: o dinheiro que permanece com alguém é diretamente proporcional à capacidade dessa pessoa de gerenciá-lo. Se não há preparo para administrar milhões, eles simplesmente vão embora. O contraste é brutal. Se o Antônio tivesse simplesmente investido, ele poderia ter uma renda mensal de 365 mil reais para sempre, sem nem tocar no valor principal. Em vez disso, a extravagância o levou a perder tudo. Hoje ele vive de forma muito humilde. É a prova de que dinheiro sem conhecimento não se sustenta. Bom, já falamos sobre o sonho, a realidade e os perigos. Mas agora vamos falar sobre a parte mais fundamental de todas: a chance de realmente ganhar. Onde é que a gente deveria depositar nossas esperanças? Como aposta simples, a chance de acertar os 6 números é de 1 em mais de 50 milhões. É um número tão grande que é difícil até de compreender. Tenta imaginar o seguinte: encontrar uma pessoa específica em centenas de estádios do Maracanã lotados. A probabilidade é essa. E para colocar em perspectiva, a probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio durante a vida é milhares de vezes maior. A chance de nascer numa família milionária também era maior. Ganhar na Mega da Virada é um evento, astronomicamente improvável. E enquanto a nossa chance é minúscula, a da loteria é garantida. No ano passado, a Mega da Virada arrecadou quase 2,5 bilhões de reais e pagou 635 milhões em prêmios. Ou seja, no fim das contas, a casa sempre ganha. Então, o ponto crucial é este. O problema não é gastar alguns reais num bilhete uma vez por ano. O verdadeiro risco é terceirizar a responsabilidade pela mudança de vida para a sorte, em vez de focar no que realmente pode nos levar adiante, o nosso próprio esforço, o estudo e o nosso desenvolvimento. Ok, é quase impossível, mas e se acontecer? E se o raio cair e você for o grande vencedor ou a grande vencedora? Estar com um plano em mãos é a única forma de não se tornar mais uma daquelas histórias tristes.
Então, anota aí o plano de ação. Primeiro, silêncio. Silêncio absoluto. Não conte nem para os mais próximos, porque a notícia se espalha e os riscos aumentam. Segundo, pausa estratégica. Deixe o dinheiro rendendo por alguns meses, a euforia vai passar e com a cabeça fria as decisões são muito melhores. Terceiro, educação. Estude sobre investimentos. Entenda o que o dinheiro pode de fato fazer por você. E quarto, busque ajuda profissional. Encontre consultores qualificados para montar uma estratégia sólida para o seu futuro. No final, essa análise da mega da virada nos leva a uma reflexão importante. O que define uma vida próspera? Seria o golpe de sorte que traz uma fortuna instantânea? Ou seria a capacidade de construir e administrar, dia após dia, aquilo que se conquista com esforço? Fica a pergunta. Muito obrigado por assistir a esta análise do portal LivroCast. Se inscreva aqui no canal e deixe um comentário respondendo qual foi o maior insight que você tirou dessas lições. A gente se vê na próxima.